Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje a gente vai falar só de coisa boa. Tô com o meu grande amigo aqui, Wagner Barbosa, um mestre, ele que é engenheiro, empresário, empreendedor social. Vamos falar muito aqui de tudo que ele faz. Hoje é diretor executivo da Casa de Vovó Dedé, que é uma escola dentre de mil atribuições que tem lá dentro. A gente vai falar muito sobre isso. Mas, primeiro, dá as boas-vindas, grande Wagner, para a galera que está assistindo. Depois eu vou falar um pouquinho da sua história e a gente começa o nosso papo. Pronto, eu queria agradecer, né? Uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com você. Sou seu fã, sigo aqui o canal sempre. Tamo junto, eu sou demais de você também. Enfim, estamos aqui para contar para as pessoas, para fazer o que eu gosto, que é falar da carne de Vovó Dedé. Falar da carne de Vovó Dedé porque tem história, né? Tem muita história. Ó, a única hora que eu pego no celular aqui é só para falar um pouco do convidado, porque realmente o homem tem história mesmo, né? O Wagner, diretor executivo da Casa de Vovó Dedé, que tem mais de 30 anos de atividades, né? Desde 1993, com a formação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social ali da região da Barra do Ceará, que pegam uns bairros ali, né? É engenheiro civil de formação, com 20 anos de formado, também é graduado em Direito, né? Eu acho que todo mundo devia estudar Direito para entender as coisas, nem que não fosse atuar, mas isso é legal, acho que ajuda demais. Especialista em gestão de projetos pela IBMEC, né? Você gerencia aí vários projetos, com certeza isso aí ajuda demais. Especialista em projetos de captação de recursos com organismo de fomento, né? E cofundador da escola, primeira escola e depois Casa de Vovó Dedé, né? Em 1993 e 2013 assumiu a diretoria executiva da casa, que é uma entidade sem fins lucrativos, né? E atende crianças e jovens da periferia de Fortaleza. Hoje atende uma média de 1.400 assistidos por mês? 1.400. Não, na verdade são 1.400 durante o período todo, né? Certo. Durante um ano. 1.400 assistidos em 16 cursos de música, diversos cursos profissionalizantes, onde se destaca a escola de comunicação da casa, e hoje divide seu tempo com as atividades da casa e sua empresa de consultoria. Mestre, para quem não conhece, que eu acho difícil muita gente não conhecer a Casa de Vovó Dedé por todos os braços que ela tem. Sim. Mas para quem não conhece ainda a Casa de Vovó Dedé, se você pudesse explicar, claro que a gente vai falar mais, mas em poucas palavras, o que é a Casa da Vovó Dedé? Olha, a Casa de Vovó Dedé, assim, vamos dizer, na parte filosófica da coisa, é uma entidade que busca ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas para melhor. Pessoas que eu digo são crianças e jovens, né, moradores da periferia de Fortaleza, em sua grande maioria vivem em situação de vulnerabilidade, né, em risco social, né? Então a casa ela é realmente um instrumento, né, para proporcionar para quem que deseja. Eu não acredito que a gente transforma a vida de ninguém, cada um transforma a sua própria vida, mas nós lá diariamente nós ofertamos os meios para essa transformação. Legal, legal. E antes da gente falar da história da casa, que eu queria entender como é que ela chegou hoje, né, aqui. Ela hoje é assim. Quero entender de onde veio, a história dos seus pais um pouco, para depois a gente falar da atuação dela hoje. Mas antes disso, a gente tem que dar um recadinho aqui de quem ajuda a fazer tudo isso aqui acontecer, né? Porque nada, você que é um empreendedor social sabe que tudo tem custos. Exatamente. E tudo você tem que saber movimentar. A gente tem um dos nossos parceiros, é bem bacana, até queria perguntar isso, sobre educação financeira. Dentro dos seus cursos lá, deve ter alguma coisa nesse sentido. É uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que é da educação, por que nas escolas não tem educação financeira? Deveria ter, né? Porque eu tenho um menino de 12 anos que ele é empreendedor, 12 anos, e tem muitos vídeos dele na internet que eu acho bem bacana, que ele fala assim, por exemplo, fisicoquímica. Você estudou fisicoquímica, né? Eu também estudei. Não é todo mundo que vai usar fisicoquímica, mas todo mundo vai ter que ter uma educação financeira para ter dentro de casa ou no seu negócio. E eu acho que era para estar no currículo, na grade curricular das escolas, né? Não, lá na casa tem alguma coisa nesse sentido? Tem não só a parte financeira, mas também o direito, né? Sim, direito, saber seus direitos, saber a legislação minimamente, você entender um pouco das coisas, que é fundamental isso, né? Sim, sim. Eu acho que devia estar também na grade aí do ensino médio. Com certeza, com certeza. Lá na escola tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Na verdade, dentro de cada curso, né, de cada atividade que eles desenvolvem, tem algo, vamos dizer, customizado para aquilo ali.
Tá? Então, se de repente é um jovem que vai seguir carreira de músico e quer empreender nisso, ele vai participar por um plano de gestão de carreira, e dentro desse plano de gestão de carreira ele vai entender como é que a lógica, como é que ele executa um projeto. Principalmente essas pessoas que vêm de vulnerabilidade social e vamos supor que começa a ganhar cachês bons e não sabe lidar com isso e fazer besteira, né? Então lá também tem esse apoio, né? Lá tem sim. Bacana. A gente tem a B3X Investimentos, Wagner, que é uma consultoria em investimentos, e ela tem 2 pilares principais. Um, a organização financeira, que quase muitos brasileiros estão enrolados porque não são organizados. Isso. E a questão do investimento. E quando a gente fala em investimento, tem muita gente, quando a gente fala em investimento, pensa que tem que investir 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. E com a B3X, você, a partir de R$1.000, você já pode montar uma carteira de investimentos que eles vão construir juntos com você. Não é só vão te ensinar e vão soltar, não. Eles fazem juntos, é bem bacana. B3X Investimentos, eles me ajudam, né? Eu tenho uma mentoria lá com o grande Júnior Queiroz, recomendo demais. Tem também a Primonte. Lá vocês têm muito pet solto por lá na escola? Na verdade, não. Nem pode, porque senão dá trabalho, né? Mas a Primonte é de um grupo aqui do Ceará, que é um grupo de laticínios, que agora está lançando uma linha uma linha completa para cachorros e gatos, que tem tudo que seu petzinho precisa, né? Primonte, um grupo de qualidade, Grupo Montenegro, agora está lançando essa marca. E temos também aqui a Splash Produtora, que é esse estúdio. Você que entende do recado, você sabe o que tem de qualidade aqui. Então, a Splash, você pode vir aqui gravar, fazer suas lives, gravar um curso, fazer vídeo estratégico, até seu podcast, como eu estou fazendo aqui. Então, a Splash auxilia você nessa produção. Vamos agora falar realmente da casa de vovó Dedé, que eu acho que eu sei que é a sua paixão, e eu queria entender um pouco da história. Seus pais eram educadores, eram professores fundaram uma escola. Como é que foi? O papai, ele sempre foi executivo de TV. Na verdade, ele começou a Rádio Verdes com o Edson Queiroz. Ainda quando o seu Edson comprou a rádio, chamou para que ele fosse... Quando era só rádio, nem era rádio, não era TV. Na verdade, meu tio, Zé Barbosa, era o irmão mais velho de meu pai, trabalhava com o seu Edson na época ainda fundando a Ceará Gás Butano. E um dia o seu Edson comprou essa rádio e chamou meu pai para participar na gestão dessa rádio. E daí por diante ele foi ver a TV Vesmares, ele veio o Jornal Diário Nordeste. Ou seja, ele pegou todo esse crescimento do grupo de comunicação, né? Ele, durante mais de 30 anos, ele foi o superintendente do sistema Vesmares de comunicação. Então, eu trabalho em rádio, TV. Então, eu desde garoto, né, ali estudando no Santo Inácio, em frente a Vesmares, eu corria naqueles corredores. Aliás, acompanhei desde a construção da obra, eu lembro bem dessa parte. E a minha mãe era uma senhora do lar, pianista, era professora de piano, mas era mais mãe de família, né? E cuidava... Ela aprendeu sozinha ou foi fazendo Não, ela terminou o curso do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, ela foi professora do próprio conservatório e tal. Bom, nessa história, o papai ele tinha projeto de vida de construir imóveis para alugar. E ele dizia sempre assim, que dizia para o papai, para os Queiroz, no dia que eu estiver ganhando aqui de salário, eu tiver de aluguel, o que eu ganho de salário, eu vou deixar de trabalhar. Isso era o sonho dele, né? Sim. E aí, nessa história, ele comprou um terreno, lá na Barra do Ceará, que é esse onde a casa está. Que na época, como era o nome do bairro era diferente, né? Na verdade, era, mas assim... Nem chamavam Barra do Ceará. Não. Ali é uma opção de bairro, né? Tem o Pirambu, tem, enfim... mas o que acontece ali? Aquele lugar da cidade, ele teve toda uma ocupação desordenada baseada no que ali na Francisco Sá foi o primeiro polo industrial da cidade de Fortaleza. Sim, a gente passa por hoje, lá tem umas indústrias, aquelas indústrias de castanha, e outras quebradas. Né? A maioria era indústria de castanha, beneficiamento de castanha, empregava muita gente, né? Então, o entorno, então... As pessoas vinham do interior, né? A busca de emprego em Fortaleza, e começaram a habitar aquela região, e muitas vezes a maioria com terrenos invadidos. Então, o Pirambu nasceu daquilo ali. Né? Bom, e aí ele comprou o terreno na intenção de fazer as casas. Tinha um terreno vizinho, que era do senador Afonso Sancho, na época, que o Sancho ficou de vender para ele, e ele iria ficar com um terreno bem grande, né? Com 3 frentes e tal. A intenção era essa. Só que eu pedi emprestado o terreno, na época eu tinha acabado de me formar em engenharia, e pedi o terreno dele emprestado para guardar material de obra e tal. E nessa história eu comecei a conviver mais com o bairro, né? Ir lá todo dia, diariamente. E quando foi um determinado dia, uma senhorinha, uma velhinha, no sábado pela manhã, ela bateu lá na porta do meu escritório, que era lá,
pedindo uma ajuda para comprar um remédio e dizendo que estava passando dificuldade e tal. Nessa história eu comecei a ajudar algumas velhinhas, que ela na semana seguinte ela voltou com uma amiga, e de repente era outra. Aí difundiu no bairro. E assim, poxa, e a gente via uma coisa muito difícil, que era muitas crianças na rua sem estarem em sala de aula, sem estarem cursando formalmente uma escola, por conta de que havia muita demanda e pouca oferta. Sim. Tá? Então, era um fenômeno muito forte naquela época. E um determinado momento o papai resolveu vender o terreno, porque o Sancho não vendeu o terreno e ele disse, eu não vou ficar só com esse terreno que não me presta e tal. Disse, rapaz, venda não, vamos fazer uma escola. Eu tenho uma irmã que é pedagoga, e aí eu digo, vamos pensar aqui numa escola formal, numa escola onde a gente possa pegar crianças, independente da idade, onde elas só tivessem em comum o fato de serem analfabetas, que a gente pudesse botar numa sala de aula e, de uma forma de acelerar, né, tentar fazer com que elas pudessem sair da casa num determinado dia, ou durante o período, para cursar a série correspondente à idade dela lá fora. Então, era montar uma escola formal. Mas desde o começo a ideia era uma escola como um negócio? Não, ou filantrópica? Sempre filantrópica. Certo, Né? certo. A papai e a mamãe, eles, desde criança, a gente conviveu com eles, fazendo esses trabalhos, ajudando outras entidades, né? Então, assim, foi o nosso, vamos dizer assim, o nosso crescimento foi todo dentro vendo isso. E aí a ideia era, não, vamos ajudar essas famílias, vamos ajudar essas crianças. O que a gente via, tinha lá, até hoje ainda tem essa escola muito grande hoje, a Escola Estadual de Alagoas, mas era a única que o bairro tinha na época. Então, você passava de manhã... Era estadual, municipal? Estadual, certo. Né? Mas você chegava de manhã, as mães estavam na fila. Quando você passava a noite, continuava aquela mesma fila. No outro dia, a mesma fila. Então, para conseguir uma matrícula. As que não conseguiam, o filho não estudava. Caramba. Tá? E muita gente. Muita. Então, eu tentava um ano, tentava no segundo, muitas vezes até parava de tentar buscar a vaga. Então, a gente, nessa história toda, ele, quando ele me chamou lá na televisão, me lembro como fosse hoje, ele disse, rapaz, sai lá do terreno, me entregue aquilo lá, tira suas coisas lá que eu vou vender aquele terreno. Rapaz, não venda não. Nós vamos construir uma escola lá para ajudar o povo lá. Ele disse, pô, que história é essa? Como é essa escola? Leva esse projeto para eu ver. Então, à noite, eu na casa dele, eu levei, mostrei o projeto, a mamãe... E aí ele disse assim, vamos começar amanhã essa obra. Então, esse agosto de 92. Já foi uma ideia tua meio junto com ele, mas partiu de ti. Foi. A ideia foi, no fundo, né? Sim. Mas assim, ele chegou, ele perguntou como é que você vai construir isso. Eu disse, eu não sei não. Eu vou construir uma sala de aula, vou construir a cozinha, um banheiro e uma sala de aula e depois eu vou... Aí ele disse, não, começa isso amanhã. Vamos construir a escola toda. É mesmo? Foi em agosto de 92. Ele disse assim, rapaz, você tem 3 meses para construir essa obra. 4 meses, E tu tinha se formado em engenheiro há pouco tempo? Era. Pouco tempo. E se você tem 4 meses, porque você tem que inaugurar a escola em dezembro, para abrir matrícula em janeiro, em fevereiro, início do para não perderem mais um ano. E aí foi um desafio no dia 1º de dezembro de 93, a gente realmente concluiu, inauguramos a escola, abrimos as matrículas e começamos a escola no modelo de escola formal, né? Na época era jardim até a 4ª série. Que era o ensino fundamental, né? Ensino infantil, né? Infantil até a 4ª série. Até a 4ª série. Bom, foi incrível o projeto, funcionou, ele bancou tudo, né? De 93 até 2002, foi o ano que ele faleceu, ele bancava professor, ele bancava alimentação, fardamento. Tudo com recursos próprios ou já estava procurando projetos? Todo recurso dele, não aceitava a ajuda de ninguém. Sim. Bom, quando foi... E nessa coisa... E de cara já teve o nome da escola, Casa de Vovó Dedé? Na verdade, sim. Quando a gente foi batizar, né, a Vovó Dedé é a dona Maria José Bueno, uma mineira que veio para Fortaleza com 3 filhas. Né? Ainda tem uma das filhas, ainda está viva, que elas fundaram, a dona Nália Bueno, ela fundou lá Antônio de Pádua, que é uma entidade muito grande, tem na Vila Manuel Sátil, que cuidava de criança, ajudava os jovens e tal, e a Vovó Dedé era uma conselheira, né? De vocês. Nossa, E aí, quando foi para batizar, para dar o nome à casa, isso muito mais justo do que homenagear a vovó. A Vovó Dedé, que é uma avó de coração nossa, Sim. Né? Bom, então funcionou de 2002 até 2012, perdão, de 92 até 2002,
funcionou como uma escola formal. Foi 10 incrível, anos. trabalho incrível. Foram os primeiros passos, a gente encontrou, tinha criança de 16 anos, analfabeta, cursando uma sala lá com o garoto com 8, com 9, enfim. E a gente teve contato com os primeiros jovens que tinham contato com droga. Que a droga naquela época era a cola e a maconha. Não tinha crack. Ainda não tinha essa ruma de droga que tem por aí. Essa maluquice toda, né? Então era mais prático, vamos dizer assim, mais fácil da gente trabalhar com isso, né? Sim. E, enfim, foi um resultado muito, muito bom. Só que em 2002, a escola já estava com 400 alunos. Em 2002, o papai faleceu, né? E com o falecimento... 400 alunos. Era em regime de tempo integral. Né? Chegava de manhã e só saía final da tarde. Porque era aceleração. Era estudando... A ideia era que realmente que a gente conseguiu muitos aconteceu com muitos deles. Ou seja, tinha também alimentação, não era só alimentação, banho, né? Acompanhamento médico, dentário. Sim. Cara, era incrível. Tipo assim, se a gente não podia dar férias. Porque se você desse férias, quando eles voltavam, perdia. Aí voltava com os piolhos, voltava com todo tipo de mazela que você podia imaginar, entendeu? Sim. Então, assim, voltavam doentes, né? Quantos casos doentes? Bom, em 2002, com o falecimento dele, aí a gente teve que rever tudo, né? E a minha mãe, por ser pianista, ela sempre foi dedicada à música, professora e tal. Ela disse, não vamos fechar, não. Eu vou levar meu piano para lá e vou começar a dar aula de piano, né? E assim a gente conseguiu um professor de violão, que está conosco até hoje, uma professora de flauta, e começamos uma escolinha de música, né? Mas ao mesmo tempo continuava funcionando na escola? Encerrou a escola, encerramos em 2002, a escola formal. Como é que foi o impacto com o pessoal? Foi complicado? Não foi não. Na verdade, assim, quem estava lá na escola tinha um nível... A nossa escola tinha um nível de ensino incrível, era primeiro mundo. Nós tínhamos laboratório de informática, onde a maioria das escolas não tinham ainda, né, as particulares. Imagina na pública, né? Imagina as públicas, né? Então, assim, hoje eu esbarro, vamos dizer assim, com ex-alunos daquela época, na Universidade Federal como funcionário, no Banco do Brasil, na Petrobras, garotos que cursaram ali, que tiveram a oportunidade de aprender, né? E sempre, detalhe, tardio, né? Foram alfabetizados, em sua grande maioria, né? Tardiamente, né? Mas assim, foi bem tranquilo. Todos eles conseguiram passar nos testes de aptidão para entrar nas outras escolas. A gente não tem... Conseguiu encaminhar todo mundo. Né? Foi muito tranquilo. E a mudança para a escola de música também foi muito tranquila, porque tinha a mamãe, com toda a experiência dela, né? E foi assim, foi um período... Foram mais 10 anos na casa, eu digo sempre que ela dá grandes viradas de 10 em 10 anos. 10 anos. Né? Foram os primeiros 10 anos, o papai com a escola formal. Em 2002, a mamãe assumiu o trabalho da música, praticamente só, né? Nós somos em 4, meu irmão foi estudar na Inglaterra, essa minha irmã, que é pedagoga, foi embora para São Paulo, ficamos eu e minha irmã, uma delas, que era funcionária da prefeitura, e a mamãe, né? Então, basicamente, era a mamãe tocando só. E a gente ia ali dando um apoio, cada um tendo que trabalhar. E tanto botando a mão na massa de ensinar a música, como na gestão. Como custeando, tirando ali do dinheirinho, né, suado. Sim. E tal, assim, sempre numa forma muito... uma dedicação exclusiva. A mamãe, ela saía de casa às 5 horas da manhã e ia para lá, para a Barra, dirigindo o carrinho dela, né? E passava o dia ali com aquelas crianças. Então, assim, foi um trabalho incrível. Só que quando foi eu sempre ia lá nos recitais que ela fazia, né? Então, eu acompanhei a chegada dos primeiros alunos, aquelas meninas que chegavam. Você não estava diretamente ainda na gestão? Não, a gestão era dela. Né? E quando aperreava, ela pedia uma ajuda, a gente ia, corria, dava um jeito, enfim. Mas... Foram momentos bem difíceis, né? Sem o papai, né? A gente teve todo um período de adaptação. Querendo ou não, ele era o cabeça, né? Ele que fazia era tudo. O provedor, né? Sim. Era o paizão, né? Sim. Bom, a mamãe tocou com muita maestria esses, vamos dizer, 2002 até 2012. Por que eu digo 2012? Porque para mim foi outro divisor de água, mais 10 anos. Ela pediu para que nessa época a gente fizesse lá um recital. Ela disse, não, meu filho, eu quero fazer um recital que eu quero chamar muita gente para conhecer o trabalho. Porque ia difundir o trabalho.
quero convidar bastante gente, eu vou ofertar aqui um almoço. E com 10 anos da escola de música já estava com quantos alunos ali mais ou menos? Na época tinha 180 alunos. Que já é muito. Já era uma quantidade bem razoável, né? Com toda a dificuldade dela bancar sozinha aquilo ali. E assim, você sabe que piano é um instrumento caro, né? O violão, porque as pessoas pensam, uma escola de música, o que tem por trás? Você tem que manter encordoamento. Tem toda uma manutenção e para deixar as coisas de qualidade, né? De qualidade. Sim. E aí ela me pediu para fazer esse recital, nós fizemos no final do ano, e quando eu assisti, eu tomei um susto muito grande com o que eu vi. Como eu não estava o dia a dia, então eu vi um recital de altíssimo nível, pianistas, meninos tocando piano com uma qualidade inacreditável. Crianças, ficou impactado. Eu fiquei impactado demais. Criança que chegou lá com 5, com 6, com 7 anos, está com seus 15 anos. Mas assim, incrível, incrível. E violão, enfim, numa qualidade muito grande. Ao mesmo tempo, me assustei com a quantidade, né? Os 180, garoto e tal ali. Com a família e tudo, aí dá 500 pessoas lá num recital desse. E também me preocupei muito quando eu vi assim, poxa, o que é que me chamou a atenção na hora, né? Temos ali crianças, jovens, que estão ali decidindo, numa fase da vida que estão decidindo o que é que vão ser, né? Assim, buscando isso. A grande maioria, o grande mérito desse trabalho com a música é exatamente o de mexer com a autoestima. Lutando para não se perder em coisas erradas, né? Fazer com que eles acreditem neles mesmos, né? Assim, eu digo que a música ela é fundamental para que a gente chegue no coração dessas crianças, desses jovens principalmente. Eles já vêm muito machucados, né? Em grande maneira, em grande maioria, né? Das mazelas que eles são submetidos no dia a dia, nos ambientes que convivem e tal, né? E aí eles já chegam desacreditando, eles já chegam desacreditados, né? E aí você começa a mexer nisso e dizer, olha, se estude, se dedique, que você vai ter condição de ser alguém na vida, de ter uma vida melhor, né? E aí eu digo, mãe, a preocupação é o seguinte, nós estamos colocando isso na cabeça deles, mas a ferramenta que nós estamos dando para eles conseguirem esse objetivo é a música. Sim. Uma música clássica. Viver de música clássica no Brasil... No Brasil já é difícil, no Ceará então... não esquece, né? Então, assim, a gente precisa dar algo mais, né? E aí, poxa, precisamos para finalizar. E aí eu tinha visto que ela também tinha chegado no limite dela, né? A questão com relação à música é inquestionável, né? A capacidade que ela tinha de fazer a gestão. Mas quando passava por esse lado... Sim, horas aulas, né? Cansa. E vamos profissionalizar como, né? E aí eu disse para ela, eu lembro bem que eu falei, mãe, olha, se nós temos a música, a gente pode gravar essa música. Para gravar essa música, a gente precisa ter um estúdio de áudio. E para operar esse estúdio de áudio, nós vamos ter que ter operadores, gente que faça captura do áudio, faça a mixagem, né? Enfim, saiba fazer tudo isso. E no começo, pessoa só no áudio? Não. Eu disse, olha, aí a gente vai construir a gente vai dar um curso e treinar vamos construir o estúdio e vamos treinar esse operador de áudio. Ou seja, já pensou de ponta a ponta, né? Se tem o áudio, pode ter o vídeo. Concorda? Sim. E aí toda a cadeia produtiva do audiovisual, né? Sim. Que é bastante ampla. Sim. E naquela época, nós estamos falando em 2012, começava o boom da internet, as pessoas querendo fazer vídeo, aquela história do smartphone começar a aparecer com mais... Tem aplicativos que aí vem stream depois, né? Isso é cativante, né? Eu digo, olha, a música cativa, a música é fundamental, repito. É um dos pilares da casa. Até porque o garoto, a gente vê muito isso. O garoto chega, ele começa a aprender violão, ele vai para a comunidade, para o meio onde ele vive lá, ele já se destaca. Sim. Ele já vira um artista, né? Já começa a chamar ele ali para o aniversário para tocar. Já na família mesmo, vem na igreja. Pronto, já começa a ter essa visão. E aí, assim, olha... Para a gente poder fazer esse curso e mantendo o que a casa sempre teve e defendeu a vida toda, que se é para fazer bem feito, não pode ser nada de faz de conta. Tem que ser com qualidade, a gente precisa infraestruturar, precisa montar os estúdios, comprar os equipamentos, estabelecer a regra de como é que vai ser esse curso, como é que o mercado exige, o que é que o mercado
busca de profissional na a demanda, né? A demanda para a gente poder adequar tudo isso, porque o objetivo é muito simples, é prático. Conectar. É fazer com que o garoto vá e já saia, né? Com alguma profissão, alguma coisa. Um ofício. Um ofício. Né? Bom, e ela concordou e a gente começou, né, devagarzinho ali construindo os estúdios, comprando os equipamentos, né? Experimentando, porque outra coisa que eu digo sempre é assim, você não encontra um modelo. Na época eu não tinha um modelo. Eu procurei, quem é que faz isso aqui? Não tinha. Que faz algo parecido. Para você, né, se modelar e ter alguma base, né? Qual é o custo do aprendizado, né? Eu vou pagar quanto para aprender a fazer isso aqui? É melhor ir atrás lá. Fui tentar, e não tinha. Aqui no Ceará não achou nada que ninguém fizesse nesse sentido. Não tem. E aí a gente teve que pagar mesmo o custo do aprendizado, entendendo a lógica de cada um, né? Porque assim, eu digo sempre que lá na casa nós temos 2 tipos de assistidos. Tem aquele garoto que tem pai, tem mãe, tem família, os pais se interessam, procuram, acompanham os seus filhos, né? Muitos deles precisam porque assim, em boa medida, o garoto quando chega a uma certa idade, né? A família precisa dessa força de trabalho para compor renda. Sim. Então quer que o garoto trabalhe. Ele mesmo já sente essa necessidade. E com esse garoto é mais simples de lidar porque tem uma base? Pois é, sim. E você começa a mostrar e começa a cativar, é o encantamento que a gente causa, né? A gente acolhe e encanta. Encanta a questão do audiovisual, né? Você está dizendo, olha, você vai trabalhar numa TV, você vai produzir vídeo, isso encanta qualquer jovem, né? Computador, mexer com essa parte de tecnologia é encantador para qualquer jovem hoje, né? Mas tinha também a demanda do pai ali, ou da mãe, precisava daquela força de renda. Então, eu digo, esse foi um custo de aprendizado que a gente teve. Saber negociar com isso. Olha, eu vou te dar uma bolsa aqui para o garoto poder ficar estudando mais um ano. Não é para ir. Ele não precisa sair agora. Vai trabalhar em quê? Vai ser empacotador de supermercado? Vai vender água em sinal? Né? O que é que ele vai ganhar com isso? Né? Sim. E aí, ao mesmo tempo em que os cursos tinham que ser modulados. Foi outro aprendizado grande que a gente teve. Porque tinha que criar uma jornada, né? E outra coisa, se ele, porventura, tivesse que sair mesmo, o pouco que ele já tinha passado, criado um módulo, por exemplo, o garoto aprendeu o Photoshop, um exemplo. O Photoshop é um dos itens, todo o pacote da Adobe, né? O Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects, faz parte do curso do audiovisual. Se ele domina ele está empregado. Então ele não precisa terminar o curso todo. O que ele terminou já serve de ofício para que ele vá para o mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Sim. Então, isso nós aprendemos no dia a dia, né? Não é fazer um curso de 1 ano, aí o garoto não fica. Então, vocês decidiram por fazer módulos curtinhos que ele já poderia ter algum resultado prático. Isso, exatamente. E aí, a gente concebeu que o curso tinha que ser... Estou falando mais do curso de audiovisual porque o curso de música ele foi muito bem estruturado e continua da forma como está até hoje. O que a gente faz foi acontecendo naturalmente. O que a gente faz é acrescentar instrumentos, né? Novos cursos, mas tem casos incríveis, né? De resultado que a gente obteve a partir do curso de música. Tem meninas na Europa. A gente vai falar muito disso, desses que se destacaram, né? É garimpo, né? É garimpo. Mas o legal você está falando do audiovisual, porque foram profissões que foram surgindo agora de 10 anos para cá. Um videomaker, um editor, um designer. Isso aí. Então, por isso que vocês focaram nisso, porque é uma coisa que pode dar resultado rápido. Pronto. Né? E aí eu pensei, né? Eu digo, poxa, dentro dessa filosofia de fazer o melhor, a gente pensou em criar o curso teórico, né? Que tem uma duração X, mas tinha que ter também a parte prática. A parte prática é fundamental, quer dizer, ele tem que sair de lá sabendo tudo. Não dá para aprender a nadar no livro, né? Não dá. Tem que se jogar e praticar. E aí a gente infraestruturou, construímos estúdio, compramos equipamento e tal, e chegou a hora de dizer assim, peraí, mas nós vamos gravar o que aqui com esses meninos? Então, os meninos estão terminando a parte teórica, estão vindo para a prática. Você nem tinha pensado nisso antes, né? Na verdade, tinha. Sim. Né? Eu digo, poxa, para começar a produzir conteúdo com o pessoal que está fazendo. Pronto. Que tipo de conteúdo? Olha, nós estamos aqui, uma escola de música, vamos gravar o quê? As crianças aprendendo a tocar? Não fica legal, né? Vamos gravar também os recitais. Porque parece que você está só querendo se vender e se mostrar, né? Poxa, é incipiente, né? O que é que isso contribui para o garoto que está aprendendo a fazer algo profissional, né? Sim. Aí a gente, poxa, qual era a ideia?
o primeiro momento, foi o primeiro projeto que a gente criou, que era o Revelarte, que nós estamos agora já na quarta. Um ano nós não fizemos por conta da pandemia, mas nós estamos na quarta edição. É uma edição por ano. É uma edição por ano. A gente tem um site, as pessoas se inscrevem, então o jovem que tem um talento. Independente de ser da escola ou não. Não. Tá. Melhor que não seja. Certo. Né? E que tem um talento, que toca um violão, que compõe, que, enfim, que tem vontade de viver, de entrar nesse mercado, mas não tem da grana, música. Da música. Certo. Mas não tem grana para pagar um estúdio, para contratar um músico, para fazer uma banda, para tocar, para gravar um portfólio, para ter um portfólio. Tem um instrumento, às vezes, né? Muitas vezes até o próprio instrumento, né? Aí a gente abre essas inscrições, essas pessoas se inscrevem, e é passado por uma curadoria e são escolhidos alguns, a gente estipula a quantidade do ano. Esse garoto é recepcionado dentro da casa, essa garota. Mas é feito uma audição ou é tudo mandado pela internet? Tudo pela internet. Ele manda um vídeo. Um vídeo. Bacana. E ali tem um grupo de professores que fazem a avaliação e trazem. A gente traz para dentro da casa. E lá eles passam por todo um processo de aprendizado. O resultado é sair no final do curso do projeto com um portfólio para se vender. Aí é um show gravado, a gente põe em TV aberta, né? É toda a parte do portfólio. Vocês quase que dão um trampolim para um trampolim. Tem coisas incríveis. Aconteceram coisas incríveis. Tem um garoto que fez musical da Broadway, que terminou um vídeo desse. Então, assim, os depoimentos são incríveis. As transformações durante o projeto, né? E sempre lembrando que a pessoa pode escrever qualquer pessoa ou pessoas que tem que ser necessariamente em situação mais... Não, qualquer pessoa. Um artista. Eu quero ser artista. Pode ser classe média. Pode ser qualquer um. Tá? Passa tendo talento, a gente quer... Mas por que isso? O artista que está lá sendo gravado e está sendo beneficiado de forma gratuita, recebendo seu portfólio, ele está emprestando o talento dele para a gente formar os nossos jovens. Sim. É o cinegrafista, é o iluminador. Está dando exemplo também. É o pessoal do mix, do áudio. Produção, entendi. Entendeu? Então, esse pessoal todo se beneficia de fazer Porque eles estão praticando e aprendendo na prática, fazendo. E ajudando, com qualidade. Ajudando uma pessoa. Sim, né? sim. Ajudando um artista. É toda uma cadeia, então, né? É bem mais complexo do que o pessoal pensa, né? Isso. Então, assim, o curso de audiovisual, ele foi se expandindo, né, se ramificando por esses projetos que a gente foi criando, porque sempre assim, os projetos eles têm que ter algo educativo. Então, eu sempre digo assim, a gente recebe muito garoto lá que termina o ensino médio, mas se você for apertar, o conteúdo, né, é muito frágil, né? Tem muito pouco conteúdo. E hoje a coisa da internet favorece muito isso. Os garotos não leem, né? Não tem esse hábito, a coisa imediatista. Pois é, a gente costuma falar muito que essa geração imediatista de atalhos, né? Tudo tá fácil ali e ele não quer se aprofundar porque tá muito fácil. Não aprofunda em nada, né? E aí a gente, poxa, a gente tem que educar, né? E aí começamos a criar esses projetos de, por exemplo assim, temos um projeto lá na casa que a gente homenageia um determinado artista, um exemplo. Eu lembrei que a gente fez um evento, um show que foi exatamente feito para poder construir portfólio para casa, para a própria TV, um show em homenagem ao Milton Nascimento. E numa da música final, eu chamei um grande artista aqui da terra que fez os arranjos, né? E ele terminando o show com uma música, trabalhando só uma música muito para baixo. Eu digo, e a gente tinha o hábito, todo sábado de manhã, fazia um show, os meninos participavam desse show e abria para o público, né? Legal. Onde hoje tem lá o estúdio, né? Antes da pandemia era um auditório que cabiam 180 pessoas lá. Então todo sábado de manhã tinha show. E a música que finalizava o show era Trabalhando o Sol. E eu disse assim, olha, e eu fui assistir o ensaio final e fiquei, poxa, chamei o maestro lá, para terminar com essa música, baixo, 11h30 da manhã aqui, no sábado, todo mundo com fome. Você terminar com uma música dessa, vai sair todo mundo, né? Vamos terminar com uma música alegre, vê se tu faz uma mix e termina. Aí eu dei até o exemplo, olha, tá terminando a música aqui, tu joga para aquela, quem leva fé nessa casa possui a estranha mania de ter fé na vida. Era uma homenagem ao Milton Nascimento. E terminava com a Maria, né? Mas dando essa coisa. E o artista que estava lá cantando, tinha chamado para cantar, disse, mas seu Wagner, você fez esse verso agora, foi? Que era um garoto da casa. Eu digo, olha aí, o cara não tem conhecimento. Então a gente tinha que fazer tudo aquilo
para que eles adquirissem, né, tudo o necessário para que esse conhecimento fosse difundido dentro da casa. Então a gente começou a ver que vamos fazer um show sobre o Djavan. Toda a casa nesse período participa disso. É um show Sons do Nordeste que homenageia todos. Nós estamos na 6ª edição, se eu não me engano, ou é a 7ª. Homenageia todos os artistas nordestinos e a casa toda participa disso, entendeu? E o que é legal de ver você falando desse jeito, porque assim, a priori você poderia só montar uma escola de música para ensinar para as pessoas lá, iam aprender uma habilidade e cada um ia se virar ali. Mas você criou todo um ecossistema de fomentar novos artistas, a produção de conteúdo de profissionais. Isso. Então, o cara vai lá, começa a ter as suas aulas, depois pode ter uma gravação de um programa que pode alavancar ele. Então, é todo um ecossistema que foi pensado desde o começo, né? Não foi uma coisa que foi, agora vai assim, agora assim, assim. Tinha uma linha mestra ali pensando que ia chegar nisso. Né? A ideia era chegar numa TV, que nós chegamos, né? E na época... Lá do começo, quando começou a gravar isso, já estava no YouTube, já estava pensando em criar canais. Já tinha criado o canal da TV, né? Tava começando ali a engatear nas coisas. Mas assim, e outro detalhe, né? Que eu digo sempre. A casa de Vovó Dedé hoje, a TV da Vovó Dedé, a TV Dedé, hoje é uma das maiores produtora de conteúdo artístico cultural da cidade. Cara, eu sei disso porque vez ou outra eu tô passando a TV e eu vejo alguma coisa que tá sendo gravada lá. Às vezes até posto stories e marco lá, porque é um projeto em parceria com outro grande player, mas que está sendo gravado lá. Ou seja, vocês se inseriram no meio de uma forma grande. Quando a cena musical da cidade, né, os artistas começaram a ver, os artistas já estabelecidos, viram a qualidade dos produtos, as coisas que estavam começando procurar. Do equipamento, eu falo isso, pessoal, porque quando eu fui lá a primeira vez, eu tinha uma noção, mas quando eu cheguei lá e vi a qualidade dos estúdios, não perde nada pra Globo, né? Verdade. Porque é um estúdio de primeira, com equipamento de primeira, e os profissionais lá sendo treinados de forma de primeira também, né? É isso. Assim, tanto pra cena, mas o bacana dessa história é porque o que acabou acontecendo, que era o que a gente previa. A gente formou muita gente nas diversas áreas da produção do audiovisual. Os primeiros formados hoje são os funcionários da TV, né? Estão lá trabalhando na casa. Alguns de forma voluntária, alguns outros têm, todos recebem. Todos são carteira assinada, são funcionários da casa, né? E detalhe, eles hoje são monitores dos novatos, né? Os que estão vindo dos cursos, estão saindo da área teórica, estão indo para a prática, são monitorados por esses jovens que já passaram por tudo isso. Legal. Entendeu? Então estão dando de graça aqueles que receberam de graça. Sim. Né? Então, assim, a TV, ela teve esse poder, né, de ser esse elemento transformador, né, de profissionalizar o jovem, mas, ao mesmo tempo, não só a TV, mas, poxa, você tem que mexer com o computador, então tem a parte da informática, sim, né? Que isso tem tudo que envolve, né? Envolve, é o design, né? É a animação. Logística também, ó. Vai ter uma gravação de uma encenação, ó. Precisa de quantas câmeras e tal. Isso é total. O cara começa a entender de logística, de produção. De produção, entende tudo. Então, assim, são super bem, vamos dizer assim, treinados nessa área, né? E assim, a gente busca essas parcerias. Quando o cara também vem um músico desse já formado, né? Como a gente pegou aí Rogério, gravamos Tete, gravamos tanta gente boa lá na casa. Eu tava vendo hoje nas suas histórias aquele guitarrista que é fera lá, do roqueiro, já escutei ele em vários cantos, aí ele tava gravando lá. Aí Kainan Cavalcante, né? Adesso Viana. Né, esse pessoal tudo gravou lá na casa e trazem, né? A maioria vem, traz o pessoal deles. Isso é uma troca muito grande. Sim. E uma troca importante, né, de conhecimento. Os nossos meninos hoje, jovens, estão fazendo aí seus trabalhos aí fora e são reconhecidos, né? São, enfim, como excelentes profissionais e o melhor, como excelentes seres humanos, que é isso a grande importância do trabalho. Não é só formar um profissional, é formar um cidadão de bem. Sim. Né? Então, assim, se você olhar nos nossos vídeos, os depoimentos das pessoas que passam por lá, o que todos, é unânime, todos é o acolhimento. Eu me senti muito bem acolhido aqui. Até porque não envolve só o ensino da música e de um ofício em si. Tem toda essa questão da formação que você falou, que às vezes que eu fui lá eu sempre percebi isso, que tem toda uma educação e disciplina ali envolvida. Total. Se você não estiver bem na escola, não vamos estar aqui. Total. E tem todos esses acordos com a família, com os próprios crianças e adolescentes. Isso, tem que ter, né? A gente cobra muito isso deles, né? Compromisso, fala a verdade. Eu sinto mesmo um exemplo, o garoto que
tocou fogo lá, queimou um equipamento lá que custava 12 mil reais. Nossa Senhora. Mas o bicho era 110, o cara tacou no 220. Ah. Mas ele chegou e disse, olha, a culpa foi minha, eu fiz errado, eu não prestei atenção, foi mal, me desculpe, se quiser que eu vá me embora, eu vou me embora. Eu digo, pai, você fez uma atitude, você foi homem. Assumiu. Então, esse é o exemplo. Né? Não, eu não vi, não fui eu que fiz, não vi. Então, assim, esse é o exemplo do dia a dia que a gente dá lá, sabe? Assim, e se você chegar, poxa, tudo com muito cuidado, com muito zelo, que quebra tem que ser consertado. Eu sempre digo que o terceiro setor, uma entidade como a Casa de Vovó Dedé, e como tantas outras que tem nas diversas Só áreas... para a galera que não entende, às vezes assiste e não entende esse termo terceiro setor, explica para o pessoal o que é o terceiro setor. O terceiro setor tem não a é privado, tem né? o público, né? O privado, o público, e o terceiro setor são essas entidades, né? Que trabalham sem fim lucrativo. Que precisam de parcerias. Precisam de parceria para sobreviver, né? Mas a gente está lá no front, todos nós estamos. Então, assim, a gente na verdade, podemos ser, né? E alguns gestores entendem isso, um braço muito importante para potencializar as políticas públicas que são destinadas, sobretudo para essa população menos favorecida. Nós estamos lá dentro. Nós chegamos em determinados locais que o poder público não chega. Com toda certeza. Né? E no começo, vocês tenham certeza que vocês quiseram fazer um impacto ali só na região, ali no começo. Isso. Mas eu tenho certeza que hoje tem gente lá de todos os bairros. Todos os bairros. Todos os bairros. Então, a gente... Pelo que oferece. Isso. E assim, hoje a casa, nós temos muito claro o que a gente quer, né? A gente entende que nós temos que buscar cada vez mais, toda a dificuldade de sobreviver, né? A questão financeira, de onde é que vive, de onde é que suporta tudo isso, né? Porque é um custo altíssimo, não é só de equipamento, né? Eu fico falando porque eu sei quanto custam câmeras como essa, então um estúdio é tudo caro. Então o pessoal deve perguntar muito, como é que faz, como é que funciona. E você sabe que tudo que você fala de informática envolveu equipamento eletrônico, com um ano ele já estava obsoleto, já tem coisa nova, né, no mercado. Então se tu quer fazer... formar um profissional com qualidade, ele tem que estar no dia a dia. Imagina se tu tivesse começado em 92, não, mas em 2002 que começou ali, né? Em 2002, se a gente tivesse com os equipamentos de 2002, 21 anos atrás. Não estava mais nem rodando, né? Era aquelas fitazinhas, né? Enfim, eu cito sempre um exemplo, quando eu fui montar o estúdio de áudio, né? Eu chamei o professor e ele me deu uma relação de equipamento que tinha que ser comprado, né? E no meio da relação eu tinha microfone para isso, microfone para violão, microfone para não sei o quê, microfone para voz, e pá. E no fim tinha um notebook, aliás, tinha um computador, um Mac. Aí disse, professor, tudo bem, mas o senhor está pedindo um Mac aqui e não falou num software. Deve ter um software, não? Aí disse, não. E precisava ser o Mac, tinha que ser, podia ser outro... Botou um Mac, né? E aí eu também não fui questionar. Eu só perguntei cadê o software que vai rodar, né? Aí ele disse assim, não, rapaz, se preocupe com isso não. Ele muito preocupado com o custo, realmente você sabe que é muito caro. Se preocupe com isso não, porque a gente baixa da internet. Já tem uns softwares free da internet. Mas aí para dar bucho... Mas o professor não entendeu, não. Entendeu nada da lógica do negócio. Imagina que um aluno seu... Um exemplo que vai estar dando, que está lá e ele está aprendendo a fazer uma mix, sei lá o que é que ele está fazendo, de repente vai ser abduzido e cai lá em Monte Serra, num estúdio mais top do mundo, e dentro do aquário está o Paul McCartney gravando. Ele vai ter que pilotar lá a máquina. O que é que ele vai encontrar lá? Aí, não, mas aí é o Pro Tools, é não sei o que, tem os plugins, é tudo um absurdo de dinheiro. Esse problema não é seu. Seu problema é ensinar de tudo correto, né? Então, assim, essa é a filosofia, né? E aí... Ou seja, o que é muito legal de ver isso, porque às vezes tem muita gente que pensa em terceiro setor, em filantropia, vamos dar aqui, mas o que a gente pode. Não é dar o melhor. Lá, pelo que eu vejo, vocês dão tudo bom e do melhor. E podem mexer. Tem um sentimento de pertencimento. Teve uma época que eu contratei um professor de... Que eles ficam com medo de mexer, achar que não pode. Tudo eles podem. Sim. Né? Então, assim, tudo é franqueado dentro dos limites da responsabilidade, né? Sim. Mas eles sabem que podem, que é deles aquilo ali, né? Então, assim, eu lembro, contratei um professor para fazer um masterclass de foto. Tem um curso normal, mas eu pedi, é um professor premiado e tal, ele estava aqui em Fortaleza, rapaz,
5 dias, você faz um Masterclass com os meninos, ele foi. Muita gente que não conhece, mas quando conhece o projeto, ele se encanta e vai Pronto, dar, né? começa a ajudar, né? Sim. E aí a gente vai construindo uma cadeia, né? De uma rede de pessoas que vão, de alguma forma, apoiando a gente. E eu me lembro bem que eu cheguei na sexta-feira, era o último dia, e ele estava lá chorando, lá no pátio, ele estava literalmente chorando. Aí eu disse, professor, você está passando mal? Aí ele só olha aquilo ali, aí tinha um garoto trepado de cabeça para baixo com uma câmera, uma Canon 6D, não sei das quantas, com a lente daquelas... Só a lente era 20 mil contas. A lente. E aí o garoto estava de cabeça para baixo, fotografando lá uma teia de aranha, uma aranha da... Aí, se você está vendo aquilo ali, sim, estou vendo, professor. Você deixa esses meninos andar com isso, mas, professor, se o senhor, reprimir, né? Se o senhor me disser um jeito de ensinar fotografia sem que o garoto precise pegar em câmera, me diz aí que a gente vai fazer, né? Mas não é assim. Então, assim, a filosofia da casa é essa, né? E a gente, hoje, o que é que sustenta a casa? São as empresas, através das leis de incentivo, né? Tem sido assim desde 2014, foi como efetivamente a gente começou a buscar esse tipo de financiamento. Eu via que não era sensato a gente ter toda essa estrutura e não atender às demandas que nos chegavam por conta de não buscar recursos. Sim. Entendeu? Então, a gente passou começou a abrir mais, que acaba tendo mais responsabilidade. Quando você está pegando dinheiro de outras pessoas, tem que a responsabilidade aumenta, né? Você tem que ver a questão da governança, prestar conta, tudo mais, né? A transparência, da quando o dinheiro é só seu, você faz do jeito que quiser, né? E, de certa maneira, nos obrigou a profissionalizar também a gestão. Né? Teve esse lado, né? Porque foi obrigado a profissionalizar por causa disso. Importantíssimo isso, né? Mas, assim, de repente a gente estava numa dificuldade de decidir. Ou a gente caminha só no que nós damos conta de fazer, e fica desse tamanho, fica pequenininho, ou vamos buscar recursos e vamos ampliar, já que existe a demanda. Sim. Né? A demanda é gigante. Lá, quando a gente abre a inscrição, fica uma lista de espera gigantesca. Sim. E não consegue atender todo mundo. Né? Infelizmente. Que é um mecanismo bacana, né? Porque as empresas precisam disso, também querem, né? E é uma troca boa, né? É um ganha-ganha. Né? Mas isso também, ao mesmo tempo, é muito desgastante para nós que somos gestores. Eu te digo assim que desde que a gente começou com esse tipo de gestão, a gente não conseguiu iniciar um ano com um fluxo de caixa garantido. Sim. Né? Isso é muito ruim para quem vai fazer gestão de um projeto. Porque você tem que ter previsibilidade de tudo, entrada, né? de recursos, quando é que entra. Então, sempre tem um gap muito grande, tem questões burocráticas, tem mudança de governo, tem a própria empresa que muda de filosofia de aplicação de gestão recursos. Lá e aí quer encerrar. Tudo são umas interrogações, né, terríveis. E aí isso forçou a gente, né? E a pandemia foi muito forte nisso. Né? E o governo passado também ajudou muito nisso. Sim. A gente teve que, vamos pensar na sustentabilidade. Então, hoje aqui, a gente pode, sim, começar a produzir determinadas coisas ou desenvolver determinadas atividades que possa gerar receita para custear para não ficar tão dependentes dessas parcerias, né? Exatamente. O que vem a mais, é um plus, sim, né? Que você faz um investimento, você compra equipamento e por aí vai. Né? E como é que era como é que sempre foi o relacionamento com essas empresas que ajudavam? Por exemplo, vocês levavam o pessoal para cantar lá ou faziam um recital para a empresa, porque eles gostam de também ver o resultado do que estão ajudando. Né? A gente tem uma parceria muito grande, né? As empresas privadas nem tanto, tá? Mas, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, por exemplo, a gente teve lá uma visita da Fernanda Pacobaio, que era a secretária de Fazenda, que sim, é uma pessoa que apoiou muito a casa, mas era uma parceria muito grande. Tem um evento aqui, vai ter uma solenidade, vai ter não sei o quê. Um grupo aí, manda só um violão. Então, legal. Assim, os meninos se apresentam e eles adoram isso, né? Sim, porque tá colocando em prática o que eles aprenderam. E assim, é uma relação muito bacana, né? Mas a busca da sustentabilidade hoje é fundamental. Eu acho que para qualquer projeto, tá? Todo mundo pensa nisso. Vocês nunca pensaram ou já tentaram executar algum tipo de financiamento coletivo, como aqueles... Tem várias plataformas que fazem isso, né? Para a pessoa, sei lá, doar R$5, R$10. 1.000 pessoas doando já é uma ajuda grande. Então, já tentaram isso de alguma forma? Na verdade, eu montei uma plataforma de
de streaming. Porque o que é que eu pensei? Poxa, o que é que a gente tem aqui de bacana, de bonito que a gente faz, de bacana que a pessoa pagaria para ver, pagaria para ter? Entendi. Os vídeos dos shows. Como se fosse o stream de vocês. Pronto, a Que legal. Dedeflix. A gente fez a Dedeflix, né? Sim. E aí, assim, era tipo, olha, eu tenho 3.000 shows gravados, dos mais variados estilos, com música de todo tipo. Tem forró com chambinho, com nonatinho, com tudo no mundo. Né? E tem música clássica, música erudita, com o maestro Júlio Medalha, tem coisas de extrema qualidade. O menino, o Roberto Menescal, um showzaço do Roberto Menescal gravado lá na casa, ele foi para lá e gravou. Que aí você concentrou tudo num canto só, como se fosse uma Netflix. Era a Netflix da Dedé. E fizemos uma campanha e tal. Cara, foi desastre. Sabe assim, não rendeu nada, Sim. eu me aborreci. Eu Sim. digo, rapaz, eu vou acabar com isso. Vamos pensar em coisas mais práticas, né? Porque assim, tudo que envolve a parte aquela coisa, os amigos, rapaz, tem que ser um atrativo, não só de ajudar, né? Entendeu? E assim, o custo também para fazer no nível da Netflix é muito alto, eu não tinha condição de fazer. Então a gente fez uma coisa menos, vamos dizer, tecnologicamente. Hoje em dia, depois a gente pode conversar aqui nos bastidores, inclusive eu vou estar lançando 2 plataformas nesse sentido, um para ensinar só sobre podcast e outro de outra coisa. Tem várias plataformas hoje em dia já pronta, né? Que elas se chamam white label, né? Que você coloca lá. Tem várias, tem uns que é R$99 por mês. Sim. Você tem lá um limite de até 4.000 pessoas. Aí se for mais disso, aí vai para 199. Então tem várias plataformas. A gente comprou isso, eu comprei isso para a rádio, Vovó Dedé, né? Então a rádio já tá implantada, já estão... Que aí ele tem um layout parecido no Netflix você vai só montando. Os 10 melhores. Isso. Legal. Isso é bacana. Mas assim, nós entendemos também assim, que o mais importante para que você consiga realmente ajudar, né, um garoto desse que vem numa situação difícil, você tem que chegar na família deles. É o mais importante, né? Antes o problema dele, está lá, Sim. né? E aí você chega de várias maneiras, né? Mas assim, você tem que chegar para resolver, porque muitas vezes o problema o garoto, o problema é a família, mas o pai que é traficante, tá entendendo? É a mãe que prostitui os filhos. Então, essa situação é a situação mais problemática que possa existir. E o garoto não quer estar ali. E você tem que fazer alguma coisa por isso. Você não vai conseguir mudar. Porque se você não fizer isso, o que é que acontece? O que você investe durante o dia com ele, à noite você se perde. Ele volta lá para aquela realidade. Tem toda uma educação, uma disciplina durante o dia, chega à noite. Então não adianta fazer só o superficial, você tem que chegar lá, né? Então, vendo isso, a gente viu a situação da mulher, que é uma situação muito difícil realmente. O que é que acontece? Principalmente lá na nossa área. A nossa sociedade lá ela é matriarcal, né? E a maioria dos casos, em boa medida, né, os pais não estão mais lá presentes, né? Então a mãe sozinha sustentando aquela... a grande maioria são mães solteiras. E há uma avó que, porventura, tem uma aposentadoria, sustenta toda uma quantidade, né, de filhos e tal, de netos, né? Então, assim, essa família ela tem que ser transformada. Você tem que dar ferramenta para ela se transformar, né? E tem um projeto que a gente criou, que a gente concebeu, a gente vai inaugurar agora, que assim... Estamos cuidando das crianças, dos filhos deles aqui, mas vamos agora cuidar das mães que precisam, principalmente nessas famílias. Porque vocês viram que cuidando só da criança era uma ajuda, mas talvez fosse um paliativo. Tinha que ir para a raiz. Para a raiz. Né? Então, a mãe que tem 4, 5 filhos, ela não tem qualificação, quase nenhuma. Ela sai de casa para ser faxineira, para fazer faxina no dia que tem. Essas crianças, quando não estão na escola formal, estão na rua, ou na casa de vizinho, na casa de parente, e aí a droga chega a ser, quer dizer, totalmente vulnerável. Sim. Então você tem ali uma criança com 13, outra com 12, outra com 10, a escadinha, né? Está totalmente vulnerável. Então, assim, esse projeto ele visa isso, profissionalizar essa mãe, né? Aí nos cursos de gastronomia nós estamos ofertando... Isso é um projeto que ainda vai ser implantado. Vai ser inaugurado agora. Certo. Nós já construímos, já está pronto, está equipado. Nós vamos iniciar o projeto. A ideia é que são cursos de 9 meses, onde de 3 em 3... São 3 cozinhas, cozinha quente, a panificação e a confeitaria. Então, a mãe vai passar por esses 3 projetos. Paralelo a isso, ela vai aprender o empreendedorismo, ela vai aprender a fazer conta. Sim. Ela vai aprender a saber a diferença de lucro e de faturamento. Ela vai aprender a
preencher aquela fichinha nutricional, aquela coisa toda. Porque lá na frente ela terminar esses 9 meses, nós vamos construir a cozinha dela e vamos equipar a cozinha dela. Pô, A ideia são bacana. 15 mães por ano, né? E 15 unidades produtoras no final de cada ano desse. Você vai, aos poucos, né, mudando o cenário ali da região. Total. Né? Essa mãe, aqueles filhos... Imagina a vizinha que fez isso e foi construindo a cozinha e começa a ter uma renda e as vizinhas veem, caramba, também quero isso. Imagina o impacto que isso vai gerar. Isso. Né? Paralelo a isso, a gente começou a meio que entender a Barra do Ceará como um grande ecossistema, né? E aí a gente está identificando os atores desse ecossistema, os atores econômicos. Então, é o seu Zé ali da mercearia, a dona Mariazinha que vai construir o bolo, vai fabricar o bolo. Ela pode vender para o seu Zé. Vocês já fazem essas conexões, ajudam. Já começar dando treinamento, esclarecendo para esse pessoal a forma deles se formalizarem, né? De como é que faz a coisa de forma correta. Isso dentro do curso, né? Principalmente, a questão do como é que administra essa questão dos resíduos, como é que manuseia, né? De forma correta esses alimentos. Eu fico a forma de alimentação correta. Sim. Eu fico imaginando quanto deve ser legal. Imagina, chegar uma mãe e o filho lá, o filho vai para aula de violão e a mãe vai para lá. Pra aula de vocês estão recebendo, acolhendo a comunidade de forma completa. É isso aí. Eu acho que a gente consegue fechar essa equação agora, né? De transformação da família como um todo, né? Já que a família é matriarcal. Se eventualmente o pai pode estar incluído nisso, claro, né? claro. Com toda certeza. Claro. E assim, entrando ainda nessa questão da relação com as crianças ou adolescentes, né? Como é que, qual é a dificuldade, qual é o nível de dificuldade? Porque assim, vocês ensinam muito questão clássica, né? Violão, piano, violino e tal. Como é que vocês conseguem atrair esses jovens, esses adolescentes nesse mundo de hoje de internet, de TikTok, de funk, de tudo meio doido? É incrível como a gente vê isso todo dia, né? O garoto, a criança ou o garoto, quando começa a ter contato com a música, naturalmente ele se torna um consumidor de boa música. É incrível. Né? Quando ele tem acesso a instrumentos bons, a aulas boas. Quando ele abre a mente, ele começa a receber aquela gama de ensinamentos, ele começa a aprender aquilo ali, naturalmente. Né? Eu vou dizendo assim, não, ele tem determinados valores, né, que ele traz do local, do ambiente onde ele habita, onde ele mora, dos pais, né? Algumas referências que não são, vamos dizer, as melhores. Mas a partir do momento em que ele começa a ter acesso a essa oportunidade, é incrível como muda. Sim. Aprimora. Eu não vou dizendo que ele abandona, não. Mas ele tá no meio ali que, querendo ou não, o homem é produto do meio, né? Então você tá começando a andar com pessoas que escutam aquilo, isso, e você começa a buscar mais. E né? a casa hoje é incrível, porque ela se tornou um point, né? Então você tá, de repente, você esbarra lá com um Roberto Menescal. Sim. Você esbarra com o Diogo Já tem esse plus aí, né? E o cara tá lá assistindo, né? Sim. Né? E tá vendo aquilo ali, tá vendo aquelas pessoas, tá assistindo aquele tipo de conteúdo. Não estou dizendo que ele renegue, vamos dizer assim, as origens, coisa desse tipo, não, pelo contrário. Ele começa a melhorar aquilo que ele trouxe, né? E a formação é clássica, né? De música clássica, porque a formação é de música, né? Como se deve ser. Então ele aprende a ler partitura, ele aprende o que é, assim, eu falo isso porque assim, até converso com muita gente que fala sobre música e tal, e diz como que hoje tá difícil de achar música boa, de qualidade, né? E aí você vê crianças que às vezes estão passando dificuldade de ter contato com música de qualidade, instrumento de qualidade, isso aí abre a cabeça de forma estrondorosa, né? Total. E ele começa a entender, né? Na hora que você começa a estudar, você começa a entender a música, né? Sim. Você entender de harmonia, você entender de, né? Que melodia, não sei o que. Você vê os olhos brilham, né? Sim. De garoto que nunca teve contato a isso. Nós temos um caso que eu cito sempre como exemplo, um garoto lá, hoje ele deve estar com seus 16 anos, 15 anos. Ele é violoncelista, ele é apaixonado pelo violoncelo. Ele dorme com o violoncelo, entendeu? Então, assim... E assim tem vários, né? E adora bar, toca músicas... E até pegando esse gancho já, falando de um pouco dos cases, né? Claro que tem vários que se colocam, hoje estão trabalhando no mercado da música de alguma forma, mas tem uns que se destacaram de forma gigantesca, né? Tem alguns que tu pode destacar aí pra gente... Tem a Karina e a Michelle foram as duas primeiras alunas de piano da mamãe. Né? Piano. E foi muito interessante, assim, a história delas, elas vinham de famílias bem difíceis, né?
pessoas pobres, né? E chegaram na casa muito pequena, uma com 7, outra com 6, né? E começaram a estudar piano. E a vida toda delas foi o piano, né? E depois entraram na faculdade, foram fazer o curso de bacharelado em piano na UES, na Universidade Estadual. E em seguida, logo antes delas concluírem, praticamente no último ano, elas me pediram para ir para um festival que houve em Brasília. E tinha a primeira vez que elas saíram, andaram de avião, saíram do estado, né? Para tocar ou só para assistir? Não, foi para um festival. Certo. Festival. Tipo o Eleazar de Carvalho faz aqui, né? Era um festival muito grande, vinha gente de fora e tal, internacional. E a mãe muito preocupada, e que é isso, vamos ver. E eu liguei lá na universidade, na UNB, falamos lá com o pessoal, não, inclusive tem aqui local para elas ficarem e tal. Então, elas foram. E aí eu estou num belo domingo em casa, o telefone toca, uma delas liga, olha, o professor aqui, um francês, quer falar com o senhor. E eu atendi, era um pianista francês, Pascal Gallet, o nome dele. Ele falando um portunhol muito ruim, difícil de entender, dizendo, olha, eram as suas 2 meninas aqui em Paris, em janeiro, isso era coisa de outubro, há uns 7 anos atrás. Eles eu quero as 2 meninas em Paris, vão estudar na minha sala. Caramba! E eu digo, poxa, como é isso, né? Aí ele disse, olha, eu vou lhe dizer assim, que só estuda nesse conservatório que eu dou aula, na minha sala, quem eu quero, quem eu escolho. Não interessa se pode ser o filho do sheik árabe, se eu não quiser, ele não vai participar, entendeu? Então, assim, as meninas, então ele só chama realmente quem ele vê que tinha sabe qualidade. que tem qualidade, tem condição, porque é o nome dele. Sim. Né? E aí vai formar grandes pianistas, né? E aí elas foram. Aí a dificuldade. Chegaram aqui achando francesas, né? Sim. Ela tinha quantos anos nessa época? Cara, adolescentes? Não, ela era 18 e 19, se eu não me engano. Então já adulta, já podia terminando ir. A faculdade. Certo. E aí eu digo, poxa, como é que vocês vão para a França assim? Não é assim, não. Mas eu dizia, mãe, a gente tem que mandar, tem que dar um jeito. Porque... Oportunidade dessa não pode perder. E outra coisa, é referência. Sim. Como elas se tornaram referência para os outros. Olha, se elas conseguiram, sim. eu também consigo. Sim. Né? Referência para a escola, né? Para a escola, para ela, para os demais, né? Sim. Então, assim, a gente conseguiu, foi todo um arranjo, a Fundação Beto Estudos nos apoiou, pagando, porque o conservatório, detalhe, não tinha bolsa, não dava bolsa a ninguém. É pago e caro. Né? Aí a dona Ana Estudante garantiu a bolsa dela lá e a gente garantiu Conheceu a história, foi saber... Bancou, né? E aí elas terminaram. A Michelle hoje é professora nesse conservatório que ela foi estudar. E a Karina, ela mora em Paris também, mas ela roda o mundo todo tocando. Se o pessoal quiser pesquisar no YouTube sobre elas, como é que acha? Karina Toledo e Michelle Lucena. Karina Toledo e... Michelle Lucena. Michelle Lucena. E hoje estão lá, através da casa. E aí, quando foi ano passado, engraçado foi isso. Ano passado a gente fez um concurso. Na verdade, a gente faz um concurso todo ano. É um concurso Jovens Talentos. E já está na 10ª edição. Hoje vem gente do Brasil todo, se inscreve, é um concurso de músico solista, na área da música clássica. E eu digo, olha, nós vamos fazer o concurso, mas eu vou trazer vocês esse ano para o Brasil para vocês fazerem um recital. Sim. Que para mim seria fechar o ciclo, né? Mostrar, e vocês estão voltando depois de 7 anos fora. Caramba. Só se falava aqui Karina, Michelle, na casa da Karina e Michelle. Tinha quase virado uma lenda, né? E cadê essa Karina e Michelle, né? Então vocês venham aqui tocar e mostrar que vocês realmente são boas. Fizemos lá no São José, no teatro. Caramba. Foi uma coisa belíssima, emocionante. Elas tocaram quase 3 horas de piano lá, com um recital incrível. E com certeza sem achar ruim, porque voltei para minha terra e tô tocando. Elas, uma emoção incrível, tanto para elas como para casa, como para as pessoas, os jovens que estão ali. No dia que elas tiverem, sei lá, de férias, me avise que eu chamo elas para contar essa história aqui no podcast, ou as duas, ou uma, seria bacana. É muito legal isso. Tem uma história de um violinista também, né? Tem o Gustavo, que passou... Na verdade, tem 2, né? O Gustavo Silveira e depois foi o Caio. Na verdade, assim, o professor chegou, pai, tem um concurso em São Paulo, 2 concursos, são internacionais e tal, e esse menino, ele tem condição de ir, não vai fazer feio não, se você custear, eu garanto que ele vai fazer bacana. Era o Souza Lima e o concurso Souza Lima, é conhecido no mundo todo, e outro lá. E aí eu digo, vai, né? E o menino foi, o violãozinho desse chinesinho, né?
E eu sei que o menino foi e ganhou os 2. Primeiro lugar nos 2. Caramba. Aí, Gustavo, como foi lá? Rapaz, eu cheguei lá, né? E todo mundo olhando meio troncho assim pra mim, quando viu meu violãozinho, né? Os caras chegaram com violão, né? De 100 mil conto, 30 mil conto. E eu aqui com meu violãozinho. E qual era o estilo dele? Música clássica. Música clássica, certo. Aí, quando eu comecei a... E todo mundo desdenhando, né? Ninguém olhava, ninguém fez, nem socialmente ele... Mas quando começou a tocar, foi um arraso. Então, ele ganhou uma bolsa nessa época para ir para Nova York, para estudar em Nova York. No ano seguinte, o Caio, também, que era outro aluno, foi a mesma coisa. Aí Sempre através desses concursos. Porque assim, eu fico imaginando, hoje com a internet, a gente acha que esses talentos podem ser achados a qualquer momento por estar na internet. Mas ainda tem que passar muito por essas validações de concursos. Porque é muito na hora. É muito. Internet você vê. O cara pode montar, né? Ali faz um negócio ali. Tem as edições. Tem as edições. Mas no ao vivo ali, valendo, no meio. O concurso, ele tem muita gente que critica, eu não critico, eu acho que é fundamental isso, porque é o dia a dia. Mas por quê? Não, porque diz que é momento, né? A pessoa ganhar um concurso é porque naquele momento ela estava muito bem, mas beleza, mas é assim mesmo, né? A vida é assim, você ganha quando você está no momento bom. Assim como equipes de futebol de vôlei, vai lá na final, quem tá na fase melhor e ganha. Então a gente promove esse concurso, inclusive dando premiação em dinheiro, sabe? Sim. Exatamente por isso, para poder, hoje eu estou botando em prova o que eu aprendi, né? De certa maneira, estimula bastante o jovem, né, a aprender, a estudar para poder participar do concurso. Porque eles sabem que é uma porta que vai ser aberta se você, às vezes, não precisa nem ganhar, às vezes só ir bem num concurso como esse já abre várias portas. É isso aí. E antes de falar, a gente está falando de internet, antes de falar da TV, porque virou uma TV, né? Não deixa de ser uma TV. Eu queria ainda falar um pouco da relação das crianças e adolescentes com a casa, né? O quanto de histórias que já deve ter passado por ali, que vocês sabem, de crianças que saíram de coisas muito ruins ou que estavam lá e mesmo assim caíram. Isso. Deve ter muitas histórias que vocês contam lá dentro mesmo, né? Tem histórias incríveis, né? A gente passa 3 dias aqui contando histórias que realmente, assim... Tem história de muitos sacrifícios e vitoriosas, né? Do garoto que poxa, a gente... É engraçado, às vezes a gente sente assim, pô, eu faço uma espécie de um coach, né? Então, o que é que tu quer da tua vida? Para tu chegar onde você quer chegar, tu vai ter que passar por isso, aquilo. E geralmente são adolescentes e crianças, né? A grande maioria é adolescente. Eu fico falando porque uma das coisas que eu acho mais cruel no Brasil é você ter que saber o que você quer da vida com 12, 14 anos de idade. Numa idade dessa. Por exemplo, eu falo porque eu fui fazer faculdade, eu tinha 16 anos, porque eu entrei muito cedo no colégio, eu fiz vestibular com 16 anos. E 16 anos, pô, não sabia o que querer da vida ainda não. Pô. Aí acabei de fazer direito para fazer. Né? Tanto que hoje eu nem atuo. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem lá, sabe? De estar sempre educando em tudo, né? Então, assim, a gente sabe que as referências, infelizmente, a grande maioria dos pais não tem como orientar, né? Eu vou aplicar, se isso aqui, vou aplicar, vou fazer uma carteira para aplicar recurso aqui, vou botar tantos mil aqui em CDI, sei lá o quê, na bolsa, não sei o que, lá. Mas os pais não têm referência para isso. E eles começam a ter, e já começam a buscar isso. Rapaz, o que é que você acha de eu comprar um imóvel? Estou pensando em comprar um terreno, construir uma casinha, como é. Então, assim, a gente passa a ser assumir essa função, sabe? Quase uma mentoria, isso é um mentor, né? Total. Sim. É o garoto que queria comprar um carro. Ele começou a ganhar o dinheirinho dele, disse, rapaz, eu quero comprar um carro, compra um carro agora não. Antes do carro tem outras prioridades. Vamos com calma, pensa assim, pensa assado. Então, assim, e eles têm esse respeito, né? Eles têm vamos dizer assim, acreditam no que a gente fala, porque eu digo sempre o seguinte, a pior coisa que você pode fazer numa situação dessa, cuidando de gente assim, de garoto e tal, é você decepcionar. É você não honrar com o que você prometeu. Sim. Isso aí, a vida dele naturalmente já é assim. Já é assim todos os dias, né? De ter decepção. Então, assim, se você não cumprir, você perde o crédito, né? E se você cair no discreto, esquece. O que você falar não vale, né? Então, assim, a gente lá não tem esse cuidado, porque o que a gente fala, eles obedecem ou eles acreditam como verdadeiro. Sim. Né? Então, isso faz parte da educação. Né? E a gente falando agora da internet, porque a TV, TVDD criou um canal que virou uma TV
tem vários programas, tem programa de entrevista, tem programa de música, tem vários programas lá que eu já vi. E tem projetos aí de virar agora uma TV mesmo em tempo integral. Como é que, porque, como é que foi o nascimento da TV até a gente chegar aqui? O objetivo sempre foi esse, né? No final, um dia, ter uma TV, né? Gerar conteúdo. Então, tem um grupo de jovens cada vez maior que eles deixam de ser passantes da casa, passante de que ele vai, assiste a aula e tal, arranja um emprego, vai embora, ou se não, vai estudar no outro canto, enfim, sai da casa. Mas tem aqueles que ficam ali, orbitam. O que é que eu posso fazer por eles a mais do que a gente já fez? Né? Então, a base de educação técnica profissional já foi dada. O que nós temos que fazer agora é a parte mesmo prática. É transformar isso em produtos em conteúdos. Exatamente. E o que eu acho legal é porque, assim, às vezes que eu fui lá, eu sempre falei pra molecada que tava lá, cara, se eu tivesse tido acesso a isso aqui quando eu era moleque, mesmo sendo de classe média, se tivesse sido aqui, eu tinha criado já um programa, já tinha sido tentado virar apresentador, já tinha feito isso, aquilo, porque ali tá pra testar, né? É isso aí. Para ver onde você se acha. Exatamente. E assim, é franqueado. Você cria os projetos, eles trazem, eles... Não existe uma direção da casa, vamos fazer assim, assim, assado. Não. Claro que deve ter alguma direção, mas vocês são bem abertos a escutar ideias. Total, né? A gente dá um rumo, né? Olha, a gente precisa ter... Hoje a casa, né? Que eu digo para eles, a gente precisa ter uma TV ao vivo. Tá? Que eu acho que é o próximo passo para que eles ganhem mais cancha. Aquela coisa, uma coisa é eu gravar, né, aqui e falando para um teleprompter, estão gravando, depois vai o editor ali, edita tudo, arruma, tá tudo bonitinho. Outra coisa é ter que fazer ao vivo. Isso gera uma casca, né? Que vai preparar para o mercado muito bem, né? E é bacana porque a gente está vivendo essa migração, né, da mídia tradicional para a internet, né? A gente vê, inclusive eu tô marcando com o gestor da TV Cidade de vir bater um papo, eles já estão olhando mais para a internet, a Globo já está mais olhando para a internet, até a comunicação está tendo que mudar. Você vê aí a Globo demitindo aí tanto de jornalista os antigos da geração, porque eles querem se comunicar com a galera mais jovem. E vocês já têm esse material humano lá. Isso. Então, para vocês criarem algo que se comunica com os jovens, é até mais fácil do que ter um monte de senhores da geração passada. O grande desafio que é você pegar o garoto com toda a problemática que ele tem, aí que se você for olhar para trás, né, porque tem por trás de cada um daqueles meninos que estão ali, aí são problemas seríssimos. E fazer com que eles sonhem, com que eles pensem, que eles, né, estudem, né, enfim, estudem no sentido de adquirir conteúdo, né, e ao mesmo tempo é que ele tem que passar por cima de muitos problemas, sérios problemas de família, de todo mundo, toda a ordem, né, financeiro, né, o desafio é esse, você chegar no fim e ver que eles conseguem fazer. Mas é legal isso que você falou, talvez seja interessante ter programas e conteúdos mostrando essa realidade deles. Sim. Porque vai se comunicar com quem está lá fora e que vive aquela realidade, né? Sim. Inclusive, eu tinha conversado, não sei se foi com o Augusto ou foi com você uma vez, de criar algum conteúdo voltado pro trap, né? O trap é um novo rap que tá chegando aí. E essa galera de periferia tá consumindo isso demais. Inclusive, vai ter o primeiro festival de trap do Ceará, que vai ter Matuê, esses caras grandes aí, que eu nem consumo muito, mas eu sei um pouco. Mas criar algo nesse sentido, porque... Nós tivemos uma reunião, inclusive, coincidência, né? Semana passada, uma reunião lá, e eles todos sentados, eu digo, rapaz, vamos trazer cadê as sugestões de programas aqui? E um deles foi esse, para trazer esse pessoal para lá e tal. Falar da linguagem. Faça os roteiros, traga para a gente ver. Né? Eu acho que é deixá-los, né, imaginar, criatividade criar, solta, né? E se responsabilizar pelo que estão fazendo. Né? Sim, então, assim, eu acho que é fundamental essa questão dos valores, né? De não deixar a coisa cair, descambar por um caminho não é muito correto. Né? Eu passar bons valores, o que é que eu estou falando? Sim, né? porque, porque querendo ou não, você tem uma responsabilidade do que você está ali na sua casa, a TV é uma extensão da sua casa ali, né? Então tem que ter esse cuidado, né? E com eles, né? Sim. Eu digo, olha, tem que ter uma curadoria ali. O que é correto, o que é correto falar, analisem bem, pensem bem antes de falar alguma coisa, né? Estudem muito, vão
vão ver os prós e os contras, vão Sim. escutar um a favor e um contra. Então, assim, esse é o nosso dia a dia lá. Antes de a gente continuar esse papo sobre a TV, eu ia até te perguntar, Georgiano, é possível colocar o YouTube aqui na tela para a gente pesquisar e só mostrar, porque eu não queria passar esse episódio sem mostrar um pouquinho das imagens ali da TVDD, que é bem bacana. Vai no YouTube e coloca TVDD. TV ou TV 2D. TVDD. Que aí tem vários vídeos, eu queria mostrar aqui um ou outro, não precisa nem ser com som, não. Só mostrar as imagens aqui e o Wagner vai falando. E essa ideia de ter a TV em tempo real, 24 horas, como é que tá sendo desenhar essa maluquice aí? Porque acho que é uma loucura, né? É outra maluquice. Uma coisa é você ter alguns programas aqui, acolá, ter o seu horário e tal, mas uma TV... Isso, na verdade, é um desafio Sim. que a gente está impondo para eles lá, né? E assim, tem um grupo que está fazendo parte desse momento, né? De construção desse momento. Isso vai abrir um leque de oportunidade para os novos que estão chegando. Que é o tipo da coisa, a gente faz muito show. Sim. Né? Tem a escola de música, tem os projetos específicos de música, que os artistas vão para lá, ou o jovem artista que a gente traz para lá, né? Mas e o outro lado? Né? Nós temos jornalismo, nós temos... onde você mesmo viu lá a quantidade de conteúdo que pode ser feito, né? Vamos tentar fazer algo mais arrojado, Sim. né? E que isso faça com que vocês são esse grupo que está lá, vamos dizer assim, desbravando, começando a fazer isso, é o que está abrindo caminho para um grupo enorme que está vindo atrás. Então a ideia é exatamente essa. Como as coisas estão migrando para a internet, né? E como muitos dos nossos jovens lá hoje dedicam o seu dia a dia a tentar uma carreira nessa área da comunicação, né? Eu digo a comunicação como um todo, que Sim. inclui o jornalismo e o design e por aí podcast, vai. Um influencer, um videomaker, o cara vai lá... Então o cara tem que ter muita cancha. Sim. Né? E eu acho que esse ambiente vai trazer isso para eles, né? A seriedade, né? Vamos dizer assim, a questão dos horários, a questão porque é tudo muito rígido, não pode furar, né? Não pode ter uma coisa, eu vou gravar agora, não, eu posso gravar daqui a pouco, eu vou gravar daqui a pouco e postar quando quiser. Não tem esse compromisso, né? Eu acho que isso tem um quê a mais que vai melhorar a qualidade profissional deles. Ó, tá o mestre Georgiano já achou aí, ó, TVDD. Vai em playlist. Playlist aí, ó. Bem aí no menuzinho aí. Canal para divulgar as realizações do núcleo. Ó. 21 mil inscritos, né? Bem bacana. Aí desce aí um pouquinho. Aí vamos aqui no descer. Ó, tá aqui. Tem playlists criadas. Por exemplo, bota essa aqui, Roberto Menescal. Roberto Menescal. Só para a galera sentir a pressão do que é isso é gravado lá, né? Olha a qualidade da produção, né? A minha tinha dos 30 anos da casa. Parece aquela Fox 20th Century, né? E isso é feito por eles. Caramba, né? Olha a qualidade, né? Vai aprendendo aí, viu, Georgiano? Vai aprendendo aí. Ó, 30 anos de casa de Vovó Dedé. Então, isso é acabou sendo um documentário. O menino teve lá, o Menescal, junto com o Diogo Monzio. Então, o Pedro é um dos... Isso é num estúdio lá, né? Um dos estúdios, né? Passa um pouquinho pra frente aí, Georgiano, só pra gente ver como é já... Uma parte que tem um musical, né? Ali na barra, ali, Passando um pouquinho para frente para a gente ver como é que funciona na prática, né? E assim, quem quiser conhecer, pode ir lá conhecer a escola. A qualquer momento. Qualquer pessoa, quero conhecer, fazer um tour lá. Bem bacana. Vai ser muito e aí foi uma produção mesmo, né? Você falou. Aí eles fizeram um documentário sobre a Bossa Nova. Então não é só produção musical em si, tem documentários, tem filmes, né? Podcast. Eles construíram aí, foram estudar, né? Pesquisar. Vocês vão estar recebendo Roberto Menescal. Quem é Roberto Menescal nessa história no Brasil? Não, um dos caras criadores da Bossa Nova. Então vamos contar a história da Bossa Nova. Legal. E aí está intercalado, se você rodar mais um pouquinho, vai ter Passa um momento em que aparece o show. Que a galera vai estar tocando. Pronto, aí, ó. Ele visitando lá a escola. Ele aí dando um depoimento, aí é o estúdio maior, onde ele gravou o show. Certo. E aí vai passar... ele gravou 7 músicas, se eu não me engano. Bacana. Né? Isso foi agora em 2022, né? Foi ano passado. Sim, aí, completou 30 anos. Isso é lá no estúdio, ó. A qualidade de tudo, né? Cara, sensacional. Então, assim, se você olhar o mix, toda a questão do áudio, né? Pode deixar rodando aí, enquanto a gente vai conversando.
né? Tudo isso, e é bacana que eles fazem um estudo antes, né? Poxa, qual é o tema, qual é a temática, qual é o tipo de luz que eu vou usar aqui, se é uma luz mais E eu fico quente. imaginando a sua dor de cabeça de encontrar profissionais para ensinar isso, porque profissionais para ensinar música já é difícil, né? Agora, profissionais para ensinar TV, porque virou uma TV. Faz isso, faz aquilo. Cara, graças luz, a Deus, enquadramento, caramba. Graças a Deus, eu digo sempre que Deus encaminha as pessoas lá para casa. Ninguém vai lá porque quer, né? São escolhidos, eu acho, assim, eu digo. Acho não, tenho certeza. Sim. As pessoas são escolhidas. Então, hoje a gente tem lá um corpo de pessoas extremamente dedicadas, né? Entendem o que é aquilo ali, né? O valor daquilo. E eu sempre digo, olha, nós não estamos aqui para formar músico, nós estamos aqui para formar gente. Cidadão. Gente de bem, né? Então, assim, tem todos os rigores de uma empresa, seria, né? Como se fosse uma empresa, estão lá aprendendo a trabalhar e tal, mas tem um lado social, o lado que tem por trás, né? Que tem que ser muito bem observado, né? Que antes de qualquer coisa é uma entidade que apoia a gente. Então, tipo assim, eu estou aqui no meio da aula, no meio do curso, e vai chegar um garoto novo e vai entrar. Porque vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Ele precisa de uma oportunidade. Muitas vezes aquela pode ser a última que ele podia ter tido, né? Se for negado, né? Bacana. Volta no menu aí, Jorginho, para a gente ver outro exemplo aí, só para a galera ver também. Né? Tem várias playlists bacanas. Vamos ver os shows. Volta aí. Recitais ali, recitais é bacana. Vamos baixar. Baixa aí. Não, vai aqui em playlist criada, lá em cima. Playlists criadas. Lá em cima dessa... Vai subir na barrinha aí. Galera, visite aí o canal dele, TVDD Oficial, você vai ver tudo. Embaixo. Playlists criadas. Aí, não. Aí em cima, ó. Esse nomezinho aí, ó. Aí, opa, passou. Aí, clica aí, vamos ver o que tem. Criadas por vocês lá. Aí pode baixar. Bom, aqui, Cantata da Esperança. Cantata, isso aí. Foi um evento que a gente fez lá no Teatro Zé de Alencar, no ano passado. Então, além de vocês fazerem os estúdios, vocês produzem coisas também. Tudo feito lá. Aonde? Lá no Teatro Zé de Alencar. Zé de Alencar. A orquestra, o coral da casa, a orquestra. E tudo produzido por vocês. Tudo. Caramba. Né? Então, assim, juntamos aí, foram 120 pessoas no palco, assim, rodízio no palco, foram 180 pessoas trabalhando nesse projeto aí. Assim, um projeto com as crianças. O pianista, esse menino tem 15 anos, a menina tem 15 anos no violino aí. Assistam, que é uma coisa incrível. Bacana, recomendo demais assistir, que com certeza você vai se emocionar, tenho certeza demais. Vamos colocar as redes sociais aí, Jorgiane, dele, enquanto vai mudando aí, vou perguntando aqui outras coisas. Eu sempre, se deixar aqui a gente vai falar, eu sei que você passa um dia inteiro falando da escola, mas eu sempre gosto de encerrar o papo com os nossos entrevistados com um bate-bola bem rápido. Então, o que eu falar aqui, o que vier na cabeça, já manda e a gente vai caminhando. Tem algum hábito que vem... Vovó Dedé. Vovó Dedé. Tá lá sempre, né? Indicação de algum livro que você acha que é bacana, essencial, rapaz, para essa criançada, adolescentes aí? O livro que eu me guio é o Evangelho. A Bíblia, então? Certo. Tem algum filme, série que você indicaria também? Adoro filme de época. Adoro filme tipo Gladiador, tipo... o que me diverte. O filme, para mim, é para me divertir. Né? Não é para pensar, drama, não. É pra, o drama eu já tenho todo dia. Na vida, né? Online, ao vivo ali. Tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Tem a frase que meu pai deixou, né? Que é por ela que a gente seguia, baliza a vida da gente, que a palavra é simples, pequenina, formada por 4 letras, amor. Então, eu acho que o amor resume tudo, né? Todos os sentimentos, tudo que a gente... No dia que a única lei que a humanidade for obrigada a seguir, obrigada não, seguir, for a lei do amor, o mundo é outro. Engraçado, né? Porque se todo mundo fizesse isso, é tão bom, por que não seguem, né? Não é? E tá aí as redes sociais do mestre Wagner Barbosa, tem ali a rede pessoal dele, né? Que é Wagner _Barbosa _CVDD, que é Casa de Vovó Dedé, né?
tem o site. No site lá você encontra tudo da casa, TV, tudo. Então o site é www.casadevovódedé.com.br. Tem o Instagram da Casa de Vovó Dedé, né? Que aí, ó, educamos crianças e jovens da periferia de Fortaleza, tudo 100% gratuito através de música, arte, cultura e tecnologia. E tem o Instagram da TV, né? Que vocês estão fomentando cada vez mais conteúdo, música, arte e cultura para você. Então, @Casa de Vovó Dedé e @OficialTVDD, né? Eu já fui lá entrevistado no podcast, já fui entrevistado em outros programas, bem bacana demais. A gente vai fomentar essa parceria. A Casa de Vovó Dedé também foi parceira no nosso evento do Podcast Experience, a gente esteve lá. Foi uma forma também deles aprenderem, estar no evento, ganhar cancha, né? Bacana, cobrindo um evento eu sou fã demais desse projeto, né? Tudo que eu puder fazer para ajudar, pode contar comigo. E obrigado demais por topar vir aqui no Papo na Boa. Já queria ter convidado há muito tempo para bater esse papo, e a gente vai ter outros que eu quero conversar com as pessoas que passaram por lá e hoje estão no mundo. Eu, às vezes nem precisa ser famoso, mas tem uma história bacana. Uma história. Pode caminhar aqui que a gente conversa. Um dia desse, no Instagram, uma apareceu. Eu não acredito que eu encontrei vocês aqui no Instagram. Ela estudou lá em 93, 94. Que nem existia Instagram. Nem existia Instagram. E ela começou a fazer o depoimento dela e tal. Parará. Então, acontece muito isso. Um dia desse chegou com um filho. O cara funcionário da Petrobras, aí levou o filho para mostrar. E esse menino chegou lá com 16 anos, analfabeto. E cheirava cola. E hoje ele tem família, filho já grande. Transformação, tá, totalmente aquilo ali. E ele chegou para mim e disse assim: tio, você se lembra de mim? Eu disse: pai, como é que eu posso me lembrar? O cara quase 2 metros de altura. Tem tanta de criança que passa por ali, né? Mesmo que fosse marcante, é complicado. É muito bacana isso. Wagner, obrigado demais por topar bater esse papo. Parabéns pelo trabalho. Sou fã do trabalho que você faz lá. Realmente dá para ver a transformação. Quem passa lá e pisa lá, você já vê a transformação na vida de quem está ali. É evidente. E eu sempre gosto de exaltar quem faz trabalhos bacanas, e o seu é sensacional. Vida longa a Casa de Vovó Dedé. E aqui vocês têm um parceiro mesmo, conta com a gente para tudo. Obrigado. Beleza? Galera, esse foi mais um Papo na Boa com o grande mestre Wagner. Acompanhe nas redes sociais aí. Você que chegou agora, se inscreve no canal, dá muita força pro trabalho que a gente faz aqui, ativa o sininho das notificações, que assim você vai saber tudo que tá acontecendo aqui no Papo na Boa, sempre com gente muito boa do bem aqui com a gente. Valeu? Até a próxima!